E agora é hora de entrevista. Eu recebo aqui no estúdio o cientista político Bruno Oliveira. Bruno Oliveira, boa noite, bem-vindo. Boa noite. Bruno, estamos vivendo um momento de grande tensão política. Quando a população brasileira acreditava que a delação do fim do mundo era da Odebrecht, chega a da JBS. Qual a leitura que o senhor faz nesse momento? Há uma sensação realmente de que o poço nunca tem fundo, né? A gente acha que chegou no fundo, mas acaba sempre acontecendo um fato novo que deixa a sociedade inteira perplexa e abismada com a situação. De fato, esse é o momento mais grave que a gente vive na história recente do país. Um presidente diretamente afetado e, enfim, um governo praticamente deteriorado com essas delações e com essas denúncias que surgem por aí. É uma situação realmente muito difícil. Especificamente com relação ao PSDB. O PSDB teve o seu maior líder, o senador Aécio Neves, envolvido e agora afastado do Congresso Nacional. Qual o prognóstico que o senhor traz sobre o PSDB? Eu acho que se serviu para alguma coisa, essa denúncia toda, serviu para mostrar que, de fato, o problema não se encontrava só de um lado. E essa história de país dividido, de um lado coxinhas, de outro lado mortadelas, essa história toda, na verdade, serve para mostrar que a corrupção, o problema é muito mais profundo, é muito mais, chega a ser endêmico no país. A corrupção vivida afeta, de fato, a classe política quase que como um todo. Isso não significa dizer que a gente deva rechaçar a política ou dizer que a política não é algo positivo ou favorável. A gente precisa da política, a sociedade precisa da política. Agora, as pessoas precisam acompanhar e precisam ter uma visão sobre o que de fato está acontecendo. Essa corrupção, ela não nasceu agora, nem nasceu nos governos passados, ela vem de muito tempo. Agora, você percebe pelos áudios, pelas denúncias, a forma de falar, até o linguajar usado pelos acusados e pelos gravados lá, né, que mostra que ele, quando ele fala para a opinião pública, quando ele se coloca é uma coisa, mas nos bastidores. E nós estamos falando de fatos que aconteceram agora, recente, mesmo com a operação já em pleno vapor, né? Então, quer dizer, ninguém está isento. Essa é a grande questão que está posta aí no país. Bruno, as gravações que foram liberadas hoje mostram que a JBS, ela favorecia enviando propina para PT, para PSDB, para PMDB, no melhor estilo, tudo junto e misturado. Qual o reflexo disso para a visão do eleitor, para o olhar do eleitor? Bom, é péssimo, mas me parece que há um sentimento de busca daquele não político, né? Daquele representante que não represente essa política antiga e tradicional que se faz. O momento é difícil de fazer uma leitura, mas há um clamor, inclusive, que é uma possibilidade no momento atual de crise institucional, embora não seja previsto na Constituição, direta já é algo que já está sendo colocado como uma possibilidade real, né, dentre as que estão colocadas. E há, me parece que um certo clamor realmente da população de poder votar e eleger o novo presidente. Agora, quem seria esse nome? Se os principais nomes estão, ou nomes importantes estão aí, inclusive sendo investigados e citados. Então, precisaria aparecer um nome novo, uma figura nova, um representante que pudesse trazer esse sentimento de mudança realmente, mudança de fato, não só uma mudança de nomes, né? Embora aqui também é preciso que se diga, às vezes a gente fica esperando, a sociedade espera que apareça um político ou um líder ou um representante que chegue para resolver. Mas se o problema é sistêmico, se o problema está enraizado, não vai ser uma pessoa, um líder que vai resolver. A mudança ela precisa ser muito mais ampla. Agora, as instituições estão aí, essa investigação ela prossegue, acredito que ainda vai surgir muito mais coisa, né? Me parece que a gente já viu um sentimento de que não, agora já chegou onde tem que chegar. E agora, com esse depoimento, com o envolvimento da JBS, a gente percebe que tem muito mais coisa a ser investigado. Outros partidos, outros políticos, outras lideranças envolvidas. Então,
é difícil fazer um prognóstico real, mas que há um clamor, há um certo sentimento de que as pessoas querem votar para presidente, me parece que sim. Para o próximo domingo, alguns movimentos estão convocando manifestações, não só em Natal, mas em todas as cidades brasileiras. O tom dessas manifestações, e tom, eu faço referência à quantidade, claro, de pessoas, isso pode pressionar por um impeachment, ou por uma cassação, ou por uma renúncia do presidente da República? Não tenho dúvida, sempre que a população pressiona, vai às ruas, há tendência de acontecer algo. Primeiro porque a classe política, ela teme a opinião pública. Isso é fato. Basta você perceber que mesmo com toda a sustentação que o governo Temer tinha até alguns dias atrás, com a repercussão negativa e com a opinião pública botando pressão, muitos já estão deixando o governo. Na lei, na Constituição, o que é previsto é que o presidente pode ser cassado, ele pode ser processado pelo Supremo, ele pode renunciar, também é uma opção, mas ele já disse que não faria isso. E ele pode sofrer o processo de impeachment. Acontece que o processo de impeachment, que inclusive já existem vários pedidos no Congresso, é lento. Não acontece da noite para o dia. A gente acabou de passar por um processo parecido da presidente Dilma. Então, me parece que essa solução, a solução do impeachment, ela é lenta e alguns dizem que o país iria sangrar muito tempo e não seria suficiente. Há um caso peculiar, que é o julgamento do TSE. O julgamento do TSE pode cassar a chapa. A chapa Dilma e Temer. E com isso o presidente teria que ser afastado. Então, cogita-se que o TSE pode levar em conta, sim, esse momento que o país está vivendo, essa pressão popular toda, e fazer uma opção pela cassação da chapa. Até porque tem motivo jurídico para isso. A gente conversou aqui no estúdio com o cientista político Bruno Oliveira. Bruno, obrigada, boa noite. Obrigado, um prazer estar aqui. Alegria nossa. Se você quiser rever essa entrevista completa, você acessa o politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. O Nordeste Acontece fica por aqui. Você acompanha agora o Jornal da Band. A gente volta segunda-feira, nesse mesmo horário. Ótima noite para você, bom final de semana.